Em Contigo sim. E do outro lado da cidade, Luz continua insistindo em ligar para Ângela, que não atende. Preocupado, Pablo diz à moça que, se a amiga não atender, ela deve ir logo para a pensão da moça, para descobrir o que de fato está acontecendo. A empregada insiste, mas sem sucesso. Enquanto isso, em São Jacinto, Gabino, que já está se sentindo melhor, quer sair para caminhar, alegando que ficou por semanas na cama. Mas a dela não deixa, e diz ao marido que ele não pode sair de casa por ordens médicas, e o doutor deve ir vê-lo mais tarde. Ela dá água ao homem, e percebe que ele está com febre novamente, mas se assusta com os flashes de memória, quando vê o pai de Ângela morto e sua filha pequena. Na capital, os noivos assinam a ata de casamento. Álvaro, por sua vez, já não consegue mais disfarçar que está de saco cheio de tudo aquilo. Samantha, por sua vez, é só sorrisos, enquanto as testemunhas também assinam a ata. O juiz dá por consumada a união dos dois, e mais uma vez, o casal é ovacionado com uma salva de palmas dos convidados. Devidamente casados, Álvaro e Samantha posam para as fotos, e Oscar trata de não perder um só detalhe. E quem está com cara de poucos amigos é Geraldo, que encara Álvaro com o ar de quem quer explicações sobre o que aconteceu na porta da igreja. Algumas horas mais tarde, Yolanda consegue falar com Aníbal e diz que está tentando falar com ele faz um tempão. O cafetão conta que também estava tentando falar com sua comparsa, mas como ela não atendia, teve que sair para resolver uma situação. A dona da pensão conta que aconteceu a maior confusão na porta da igreja, pois os seguranças tiraram o celular dela logo quando chegou e ainda detiveram as duas quando chegaram. Ela conta ainda que Ângela viu Álvaro sair da igreja com a nova esposa e enfrentou o marido gritando. Aníbal diz que não está entendendo nada, e Yolanda diz que conta os detalhes ao comparsa mais tarde. Porém, o importante é que a enfermeira viu o marido casando com outra e se deu conta do erro que cometeu. A cafetina diz ainda que tem certeza de que a moça, depois do que viu, não vai mais querer saber do rapaz. Agora o cafetão quer saber como ela está e Yolanda conta que a garota está mal, pois injetaram algo para acalmá-la e as duas já estão na pensão. Mas Aníbal insiste em saber o real estado de Ângela e Yolanda conta que ela está dormindo. O homem, então, diz que tem um evento naquela noite. Mas a cafetina avisa que a moça não tem condições de trabalhar. Mas agora, com o que aconteceu, eles vão poder explorar bastante aquela mina de ouro. O sujeito resolve dizer que tem vários clientes interessados nela, mas Yolanda avisa que ele vai ter que ter paciência, pois a moça deve estar em pedaços. Mas o sujeito não quer saber e manda a comparsa tratar de animá-la e ajudá-la a se recuperar logo, pois precisa que a enfermeira volte a trabalhar. A mulher diz ao cúmplice para não se preocupar, pois vai dar um jeito nisso. E depois de desligar o celular decreta: sinto muito, filha, mas a vida é injusta e você ainda tem muito sofrimento para enfrentar. Depois do acidente com a esposa, Sandro, que está no hospital com o filho, não se conforma com a situação, por mais que Leonardo diga que foi um acidente. Arrependido, o engenheiro diz que não deveria ter perdido a calma, mas o médico coloca panos quentes e diz que os dois estavam errados quando começaram a discutir. Enquanto isso, no cortiço, Gibo, que acha que todo mundo é obrigado a ouvir a sua cantoria, continua entoando uma canção enquanto estende a roupa. De repente, Pura começa a passar mal, e o garoto quer saber se a mulher quer que chame o Dr. Mário. Mas a idosa o ameaça, dizendo que não precisa chamar ninguém, se não quiser, levar uma chinelada na bunda. Enquanto isso, do outro lado do hospital, a esposa de Júlio conversa com o médico que informa que ele está melhorando aos poucos. Ela aproveita para dizer que gostaria de transferir o marido para os cuidados do irmão dele, pois não tem dinheiro e está cansada da violência na capital. O doutor diz que, por enquanto, o sujeito não poderá deixar o hospital, mas, assim que estiver mais estável, os dois podem voltar a conversar sobre o assunto. Do outro lado da cidade, depois do fiasco na igreja, a recepção do casamento de Álvaro e Samantha continua. Oscar procura pelo noivo e descobre que ele foi ao banheiro. No banheiro, Dário e Álvaro comentam sobre o incidente, e o pediatra conta ao amigo que deu a Ângela um sedativo muito forte e ela não deve acordar até o dia seguinte. Mas a preocupação do falcatrua é com o fato de que alguém descubra sua armação. Dário avisa que se isso acontecer, ele poderá ir preso, mas o advogado diz que, no momento, precisa achar uma maneira de calar a enfermeira. Ele ainda pede ao amigo que garanta que os seguranças não abram o bico, mas o doutor o tranquiliza, dizendo que pagou muito caro pela descrição dos rapazes. Álvaro ainda dá graças a Deus pela sogra ter passado mal bem na hora do escândalo, pois assim, a atenção dos convidados estava voltada a atender a mulher e não prestaram atenção aos gritos de Ângela. Mas o infeliz não consegue se acalmar.
Dário bota mais lenha na fogueira e os dois começam a discutir, quando Oscar chega e interrompe a conversa. Rapidamente o pediatra muda de assunto e finge que está preocupado com alguns convidados que não têm mesa para se sentar. Nesse meio tempo, Geraldo, que está disposto a tirar a história do escândalo a limpo, interroga os seguranças que afirmam não saberem quem seria a moça que apareceu na igreja. O chefe da equipe contratada diz ao empresário que a mulher que estava com a moça que fez o escândalo era uma parente que estava cuidando dela, pois parece que a tal garota não anda muito bem das suas faculdades mentais. Álvaro, com a maior cara de pau, aparece e pergunta ao sogro se ele conseguiu descobrir alguma coisa sobre o que aconteceu na igreja, mas Geraldo diz que os seguranças não tinham nenhuma informação. Oscar aparece e diz que está na hora de Álvaro e a moça abrirem a pista de dança. Do outro lado da cidade, já é noite quando Luz chega à pensão de Ângela. Yolanda conta que a moça está dormindo, pois lhe deram um sedativo, e explica que realmente ela viu seu marido se casando com outra, na igreja matriz da capital. Em seu quarto, mesmo sedada, a garota continua pensando no que aconteceu e chora, lembrando de seu casamento na praia, meses atrás. Ela também se recorda da cena que viu há algumas horas, quando descobriu que o marido estava se casando com Samantha. Magoada, a garota se sente traída e chora ainda mais. Enquanto isso, na sala, Yolanda pede a Luz que apoie a amiga, que não está bem. Nesse meio tempo, no hospital, o médico conta a Leonardo e seu pai que a cirurgia de Mirta correu bem, mas encontraram alguns coágulos de sangue na safena da mulher. Sandro não entende o que o médico está falando e se preocupa, mas o filho do engenheiro revela que sua mãe pode estar com trombose. O médico avisa que estão aplicando o tratamento e fazendo de tudo para evitar o pior. Na pensão, Luz vai ao quarto da amiga e tenta consolá-la, mas Ângela não se conforma com o que descobriu e não consegue parar de chorar, dizendo que o marido a enganou. Deprimida, a enfermeira diz à amiga que não pode suportar aquela situação e quer morrer. Mas Luz diz que a moça é forte e vai superar tudo. Porém, deixa escapar que conhece a mulher com quem ele se casou e mostra a foto de Álvaro em seu celular, pedindo que a enfermeira confirme se aquele é seu marido. Chorando, Ângela confirma que sim, e Luz conta que a noiva se chama Samantha Vega e é filha de seus patrões, que tem muito dinheiro. Mas quando ouve o sobrenome dos riquinhos, Ângela se dá conta que a garota é filha dos donos do complexo hospitalar que leva o nome da família e é justamente onde Álvaro trabalha. Inconsolável, a moça acaba vendo as fotos do casamento e chora ainda mais. Na mansão, Oscar vai ver Samantha, que já está pronta para ir para a lua de mel, comentando que um dos fotógrafos que estava na festa tirou uma foto da mulher que fez o escândalo na igreja, mas quer dinheiro para não postar a baixaria nas redes sociais. A Patricinha olha a foto no tablet do Aspone e diz que conhece aquela mulher. Enquanto isso, na pensão, Luz diz a Ângela que ela tem que reagir, levantar a cabeça e seguir em frente, pois o energúmeno não merece uma lágrima sequer. Em São Jacinto, o médico aconselha a Adela a levar o marido ao centro de saúde, pois ele não está respondendo ao tratamento. Mas Gabino diz que não vai se curar e pede perdão à mulher, dizendo que o amor que sente por ela o cegou e não conseguiu contar a verdade. Desconfiada, ela implora ao esposo para que ele diga de uma vez se ela tinha outra família e uma filha, mas o homem, que está muito mal, acaba perdendo a consciência antes de responder. Na capital, Ângela e Luz procuram a advogada que está ajudando a mãe de Guibo com as denúncias de maus tratos e violência doméstica contra o pai do garoto. Ela aconselha a enfermeira a contar toda a verdade, explicando que vai acompanhá-la em todo o processo, mas ela tem que dar o primeiro passo. Finalmente, Ângela se decide e entra com a advogada, acompanhada também por Luz, na sala do escrivão, dizendo que quer denunciar seu marido por bigamia. Nesse meio tempo, Adela continua tentando fazer o marido recobrar a consciência e pedindo a ele que conte a verdade, mas o sujeito não consegue dar conta de si. Ela jura que vai levá-lo ao hospital e ele vai ficar bom. Chorando, a mulher implora para que ele se recupere logo, pois não vai aguentar ficar sozinha. Na delegacia, o escrivão explica que aquela é uma acusação muito séria que pode acabar em prisão, mas Ângela está firme na paçoca e diz que vai denunciar assim mesmo. O homem então pede a ela sua certidão de casamento, mas a moça diz que não tem o documento, pois nunca pensou que haveria necessidade para usá-lo. Ela ainda explica que não se casou na capital, mas vai pedir ao padre de seu vilarejo que providencie a certidão e a encaminhe pelo correio. A advogada explica que vai providenciar tudo o que seja necessário para o processo e o tabelião então decide colher o depoimento da moça. Na mansão,
Samantha está uma pilha de nervos, pois não consegue lembrar de onde conhece a mulher que fez o escândalo na igreja. Álvaro aparece apressando a esposa para a viagem. Porém, antes que o casal saia, Oscar pede para tirar mais uma foto do casal. Apesar da resistência do advogado, Samantha consegue convencê-lo mais uma vez a posar para as redes sociais. Na delegacia, Ângela continua explicando o que aconteceu e diz que o marido se casou mais cedo, naquele mesmo dia, com uma fulana chamada Samantha Vega, e existem fotos postadas nas redes sociais que comprovam isto. O escrivão explica que, por ser um caso público, pode ser mais fácil de comprovar, porém, a enfermeira deve estar preparada para o assédio da imprensa. Apavorada, Ângela diz que não tinha pensado nisso, mas depois que o tabelião sai, ela pergunta à advogada o que vai acontecer a partir de sua denúncia. A mulher explica que as autoridades vão iniciar uma investigação para poder emitir uma ordem para que Álvaro se apresente para depor. Mas Ângela não se conforma e diz que jamais poderia imaginar que isso iria acontecer. Porém, a advogada diz que ela não está só lutando por seus direitos, mas também pelo direito de outras mulheres que estão passando pela mesma situação. A enfermeira desabafa, dizendo que não gostaria que o marido fosse preso por sua causa, mas a advogada insiste e diz que a culpa é somente de Álvaro, por ter infringido a lei. Enquanto isso, no hospital, quem também está desesperado é Sandro. O médico aparece e o engenheiro quer saber se há mais alguma coisa que se possa fazer para evitar o surgimento de coágulos sanguíneos na circulação de Mirta. O doutor explica que estão aplicando anticoagulantes fortes e mantendo a mulher em observação, principalmente para que não haja infecção na perna operada. Agora o médico quer saber se a paciente nunca foi operada antes. Leonardo explica que não, e o doutor explica que então deve ter sido por isso que os níveis de coagulação dela nunca foram examinados. O rapaz conta que a mãe é hipertensa, mas ele tem mantido a pressão dela sob controle. Porém, o homem explica que os cuidados do rapaz evitaram um AVC e uma trombose. Sandro não se conforma e acaba implorando para a equipe médica que façam tudo o que for possível por sua mulher. A enfermeira chega dizendo que a suíte para acomodar os dois na clínica está pronta, e foi uma recomendação de Geraldo, dono do hospital. E na saída da mansão, Beatriz vai se despedir da filha, que percebe que a mãe não está bem. Pablo avisa que está tudo pronto para a viagem, enquanto Álvaro trata de puxar o saco do sogro, dizendo que está à disposição para o que for necessário. Geraldo, por sua vez, conta que está disposto a descobrir quem foi a talzinha que tentou estragar o casamento de sua filha e quer saber se o genro, por acaso, não conhece a moça. O falcatrua jura de pé junto que nunca a viu em toda a sua vida, e na frente da pensão onde mora, Ângela liga imediatamente para o padre Marcos, pedindo que ele providencie a certidão original de seu casamento, pois precisa do documento para uns trâmites na capital. Ao desligar o telefone, a enfermeira confessa à Luz que aquele foi o pior dia de sua vida e nem conseguiu contar a verdade ao seu amigo sacerdote. A empregada comenta que o amor não é igual ao que aparece nas telas do cinema, mas Ângela não se conforma e diz que o que mais dói é ela ter acreditado no marido, pois agora se sente como uma imbecil. Luz quer saber se a amiga nunca desconfiou de nada, e a enfermeira diz que só se deu conta das mentiras do rapaz quando soube do casamento, mas agora entende porque ele nunca quis que os dois morassem juntos e a obrigou a ficar com Yolanda. Agora, a mãe de Guibo quer saber se Álvaro chegou a prometer casar-se com ela, no religioso. Ângela responde que sim. Desesperada, a enfermeira diz não entender por que o marido fez tudo aquilo e quer saber por que ele a enganou e a levou para a capital, se pretendia se casar com outra. Cheia de perguntas sem respostas, Ângela diz à amiga que acha que o rapaz se casou com Samantha por dinheiro, mas Luz a aconselha a não se torturar e a convida para jantar. Mas a moça agradece e diz que prefere se recolher. Na mansão, o cara de pau continua puxando o saco do sogro, dizendo que ele não precisa se preocupar com a filha, pois ele ama Samantha e sempre vai tratar de cuidar muito bem dela. Beatriz aproveita a oportunidade para pedir desculpas por ter passado mal durante o casamento religioso da moça, mas ela diz que a mãe não tem com o que se preocupar. O casalzinho resolve então partir para a lua de mel, mas Beatriz pede ao marido que eles levem os recém-casados ao aeroporto. O motorista conduz a patroa até o banco da frente do carro, mas aproveita para contar a ela que, assim que a mulher tiver tempo, ele precisa conversar com ela sobre algo muito sério. Enquanto isso, no hospital, Sandro diz ao filho que não se conforma com a situação, revelando que jamais vai se perdoar se algo de pior acontecer com sua esposa. Leonardo insiste em dizer que o pai não deve se culpar de nada,
pois o que aconteceu com Mirta foi um acidente e que o problema de coagulação da mãe não tem nada a ver com o que houve. O engenheiro diz que, com tudo o que aconteceu, ele se deu conta da importância da família e vai até a capela rezar por sua esposa. Porém, antes que o pai saia, o rapaz pede que ele mantenha a calma. Logo que fica sozinho, Leonardo resolve procurar alguma coisa em sua carteira quando a foto, 3x4, da antiga namorada cai no chão. O rapaz pega a fotografia e imediatamente se lembra de um dos momentos em que passou com a moça. Foi neste dia que ele confessou que gostaria de ter vários filhos e não conseguia parar de imaginar as crianças correndo pela casa, gritando papai. Ele também lembra que, neste dia, confessou estar preocupado com o casamento, pois tem medo que o casal não seja bons parceiros e não queria repetir os mesmos erros de seus pais. Mas o moço também se recorda das promessas da noiva que dizia que os dois não são os pais dele e vão ficar bem. Com carinho, o médico resolve guardar novamente a foto de sua amada na carteira. E do outro lado da cidade, Ângela não se conforma com o que aconteceu. Ela continua chorando e decide olhar as fotos dela e do marido, que estão arquivadas em seu celular. A garota também se lembra do dia em que ela e Álvaro se conheceram em seu vilarejo e do dia em que ele declarou seu amor por ela, a pedindo em casamento. Como se não bastasse a tortura, a moça também se recorda da sua noite de núpcias e do passeio romântico de barco, um dos últimos passeios do casal, antes dela descobrir o casamento dele com Samantha. Com raiva, a enfermeira começa a gritar, chamando o rapaz de mentiroso e destrói o quarto, mas acaba caindo no choro novamente e se agarra ao travesseiro onde o moço costumava dormir. Leonardo, por sua vez, que continua no hospital, resolve mandar uma mensagem para a enfermeira, dizendo que aquele foi um dia difícil e que decidiu entrar em contato, pois admira a força dela em seguir adiante. Segundos depois, Ângela liga para o médico, dizendo que ele sempre a apoiou e não sabia mais para quem ligar. Chorando, ela diz que não sabe exatamente por que ligou, e ele, preocupado, pede a ela que não desligue, perguntando se pode ajudar. Envergonhada, a moça pede desculpas e desliga. Mas quando Leonardo decide retornar a chamada, Sandro aparece dizendo que encontrou o médico de Mirta no corredor e que ela não vai demorar a sair da sala de recuperação e existe a possibilidade de ser transferida para o quarto no dia seguinte. O rapaz diz a Sandro que ele precisa descansar um pouco e avisa que vai em casa, tomar um banho, trocar de roupa e aproveitar para pegar uma muda de roupa para o pai. Alguns minutos depois, alguém bate à porta do quarto de Ângela. Ela acha que é Yolanda e avisa que não quer nada e que apenas pretende descansar. Mas é Petra e a moça resolve abrir a porta. A mulher avisa que tem uma pessoa procurando por ela e a enfermeira se surpreende com a visita de Leonardo. Petra aproveita para dar uma bronca nos dois, dizendo que aquilo não são horas de receber visita. Assim que fica sozinho com a moça, Leonardo conta que levou um café para ela, pois ficou preocupado com a garota, depois da ligação que recebeu. Pacientemente, o rapaz quer saber se ela está bem, e diante da negativa da enfermeira, pergunta se ela quer contar o que aconteceu. Mais uma vez, Ângela, sem dizer uma palavra, balança negativamente a cabeça e Leonardo trata de achar um canto no quarto da moça, para se sentar, deduzindo que a chateação dela só pode ter a ver com o marido. Com toda a calma, ele oferece o ombro, caso ela queira chorar e pede que a moça tome o café que ele levou, enquanto conta tudo o que aconteceu naquele dia horrível. Triste, Ângela acomoda a cabeça naquele peitão maravilhoso do doutor, para ouvir o rapaz contar suas lamúrias. Ele começa dizendo que os pais querem se divorciar e blá blá blá, até que convence a garota a tomar um gole de café.